Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 2. E essa lição, que ela fala sobre o discípulo e a oração, ela vai esclarecer muitos fatos, e muitos fatores que nos trazem dúvidas em relação à questão da oração. Eu espero em Deus que você esteja estudando, participando de forma com bastante atenção, para que você possa tirar bastante aproveito disso. Meu nome é Natan, sou pastor da Igreja Batista Esperança, uma igreja amada, uma igreja viva, saudável e eficaz. Vivemos com uma família e aproveitamos o melhor de Deus. Porque aprendemos que, maduro espiritualmente, juntos somos melhores. Essa lição vem alguns questionamentos, né? E esses questionamentos, essas perguntas, vamos respondê-las, mas estaremos realmente juntos na Escola Bíblica Dominical, respondendo estas questões. Lição estudada e espero que você esteja fazendo o mesmo, tá bom? Então eu quero convidar você adolescente, você jovem, você adulto, para que esteja na nossa escola bíblica dominical, para que possamos aprender o que é maturidade. Quarta-feira agora tivemos um culto maravilhoso. Se você não foi, perdeu. Então vamos lá, vamos começar. O discípulo e a oração. Lição 2. Hoje, como já disse, estaremos estudando a lição 2. E ela certamente trará muitos esclarecimentos para nossas vidas. Porque precisamos ter um conhecimento em relação à oração. E eu quero reforçar o convite aos membros e congregados da Igreja Batista Esperança. É de fundamental importância que vocês estejam domingo na EBD, onde estaremos fazendo um aulão com resumo das 2 lições e tentando tirar dúvidas que surgirem. O objetivo da lição. Ao final desse estudo, você deverá ser capaz de, 1. Ter uma consciência ampliada do seu dever e privilégio da oração. 2. Tomar a decisão de ter um horário específico para a oração. 3. Reconhecer a prática da oração em todos os aspectos da sua vida. Conta-se de um camponês russo que desejava a todo custo entender o significado do versículo bíblico "orai sem cessar". Após muita peregrinação, ele encontrou-se finalmente com aquele que lhe ensinou a oração de Jesus. Seu mestre instruiu a sentar-se em silêncio, abaixar sua cabeça e fechar seus olhos, respirar pausadamente, olhando o seu próprio coração. E daí, sussurro, dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. O camponês deveria proferir essas palavras 3.000 vezes a cada dia, aumentar para 6.000 vezes, depois 12.000 vezes o dia, até chegar ao ponto em que dissesse tais palavras tantas vezes quanto desejasse. Com o passar do tempo, o camponês peregrino experimentou uma grande alegria. Sua oração havia penetrado em sua vida, de tal modo que já não podia esconder a satisfação de estar totalmente dependente de Cristo. E esse amor e dependência o ajudaram a suportar as dificuldades do dia a dia, por mais penosas que fossem.
entre as frases abaixo, qual expressa a experiência do camponês? Marque com X, você está vendo aí, você está lendo na sua apostila, né? A oração é a comunhão contínua com Deus. 2. A oração é exercício intelectual para com Deus. 3. A oração é uma obrigação do homem para com Deus. Não há dúvida, certamente, que a opção número 1 transmite de uma forma global a experiência do camponês. A oração é comunhão contínua com Deus. Apesar de utilizarmos o nosso intelecto ao falar com Deus, e apesar de termos obrigação da oração, visto que Deus nos manda orar, oração é a comunhão do dia a dia com Deus, nosso Deus. A oração é ingrediente essencial para a transformação, pela renovação da nossa mente. Definição do propósito da oração. A Bíblia nos apresenta uma definição de oração. O conceito em si pode ser extraído das muitas experiências dos personagens bíblicos e das exortações de Deus. Observe exemplos na página seguinte, conforme o quadro 1. Entre estes exemplos, dados o que você pode observar sobre a oração. Marque F para falso e V para verdadeiro nas sentenças abaixo. A oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus. 2. A oração envolve petição, intercessão e louvor. 3. Deus não se interessa por ouvir fraquezas humanas. Naturalmente, nós devemos ter marcado 2 pelos primeiros exemplos e no terceiro F. Vejamos por que a questão 3 é falsa. Deus criou o homem para que este o glorificasse e tivesse comunhão com ele. O pecado, no entanto, separou o homem de Deus. Como parte no plano restaurador para esse relacionamento, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para salvar o homem do seu pecado, da sua alienação. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele experimenta novamente o contato direto com Deus. Essa comunhão mútua se concretiza através da oração e é um ato de fé. Martim Lutero diz que a fé não pode ser colocada no bolso, ela é a dádiva de Deus e deve ser entregue a Deus. Deus dá fé ao homem para que este volte-se para ele e mantenha-se espiritualmente sadio. Isso significa que o homem deve buscar a Deus em todos os detalhes de sua vida. Até aqui, temos considerado que a oração tem como propósito a comunhão com Deus. Considere-se você mesmo e a sua vida de oração. Ainda olhando para o quadro 1, preencha o quadro 2 de acordo com a sua experiência. Qual o nível da sua abertura para Deus? Você é capaz de trazer a Ele tudo que se passa em sua vida? Deus almeja ter intimidade com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer preencher tudo, ou melhor, todo o seu ser. A comunhão que Deus quer ter com o homem é o segundo propósito da oração. Reflita no testemunho. O privilégio da oração para mim é das possessões e mais apreciada, porque tanto a experiência como a fé me convencem de que Deus mesmo a ouve e responde conforme a sua sabedoria. A mim só compete pedir e a Ele conceder ou recusar de acordo com a sua presciência. Se não fosse assim, jamais eu ousaria orar no sossego do lar
no ardor da vida e da luta na presença da morte. O privilégio de falar com Deus é para mim incalculável e eu o aprecio tanto mais quanto não exige de nós nada que esteja acima de nossa força. É bastante elevarmos a mente em súplica para que sejamos ouvidos por Deus. Mesmo quando não o vejo, não o ouço, nem falo, posso orar e ter a certeza de que Deus me ouve. Quando afinal tiver de atravessar o vale da sombra da morte, espero fazê-lo conversando com Deus. Leia o seguinte texto, Jeremias 33, 3, Isaías 55, 6 e Salmos 50, 15. Qual a promessa que temos de Deus? Podemos confiar em Deus mesmo quando não vemos ou ouvimos? Ele nos ouve e quer comunhão contínua conosco? Medita nos exemplos e testemunhos dados até aqui e defina o termo oração com suas palavras. Para mim, oração é elementos da oração. Quando Jesus esteve na Terra, ele focalizou o tema da oração muitas vezes. Leia Mateus 6,15. Jesus disse que não deveríamos ser como os hipócritas. Ele identificou neles a atitude que não devemos nutrir ao orarmos. Observe o verso 5 e 6, quais são algumas sugestões que Jesus nos dá. Responde aí, tá? Que domingo nós vamos ver. Anteriormente, já consideramos alguns elementos da oração. Veja o quadro 1 e 2, agora observe o exemplo que Jesus deu aos seus discípulos, identifique outros elementos da oração. Veja o quadro 3 e responda isso, tá? Você provavelmente poderá acrescentar outros elementos necessários à oração. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos ademoesta a responsabilidade de estarmos sempre gratos, né? Também através do seu próprio exemplo, Paulo mostra que devemos interceder pelo nosso próximo. Assim, a gratidão e a intercessão devem ser elementos constantes na nossa oração. Oração e leitura bíblica. Hallock disse certa vez que a oração e a leitura bíblica da Bíblia representam as duas asas do avião. O pastor acreditava tanto na leitura da Bíblia que por mais de 50 anos leu pelo menos 2 vezes ao ano a Bíblia. O crente encontra muitas respostas para suas indagações ao ler a palavra de Deus. É preciso que haja um sentimento de busca. Jesus insiste que o façamos. Como e quando orar? Marque com X as respostas certas. O crente em Cristo deve manter uma atitude constante de oração. A oração do crente deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento e confissão, intercessão, petição e consagração. O crente lucra quando tem hora marcada para um encontro especial com Deus. Você estará absolutamente certo se marcou as 3 respostas. As 3 afirmativas revelam verdades concernentes à oração. Uma vez que a pessoa aceite a Cristo como seu Salvador, passa a receber a orientação direta do Espírito Santo quanto ao relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que o Espírito intercede pelos santos. Isso significa que quando nos aproximamos de Deus, estamos sendo guiados pelo Espírito que vive em nós. Daí
temos a garantia de sermos ouvidos, porque chegamos diante de Deus com as credenciais do seu próprio Filho, cujo Espírito vive em nós. E agora vem o projetos concretos de vida. Oração, modelo. Quais são os mais usados e os menos usados? Por quê? O que você acha da seguinte experiência? Nair contraiu uma doença incurável. Soube há pouco que sua filha de 2 anos também a contraiu. Além disso, a menina quebrou a perna e precisou passar muitos dias no hospital. Nair está zangada com a situação e muito frustrada. Ela é crente, mas no momento tem dificuldade de orar. Sua irmã também, crente, disse-lhe que contasse a Deus exatamente como se sentia. E a pergunta é, você contaria e concorda do conselho dado pela irmã da Nair? Leia, descubra o mandamento que o seguinte texto bíblico tem em comum. Deuteronômio 4:29, Isaías 55:6, Atos 17:27, Salmo 105:4 e Oséias 10:12. Que este mandamento diz para a sua vida: desenvolva o hábito de ter pelo menos 15 minutos de comunhão diária com Deus através da oração e da leitura bíblica. Olha, desenvolva esse hábito de anotar seus pedidos de oração, colocando a data do pedido e a data da resposta. Faça uma pesquisa no Novo Testamento sobre a vida de oração de Jesus Cristo. Que lições você pode tirar dele para a sua própria vida? Compartilhe com outros sua definição de oração. Memorize Jeremias 33:3. Nesta semana, leia os seguintes textos que você tem aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E aqui você vai ter notas de referências, como eu falei, tanto eu como Margarete na aula. Eu para a aula de adolescentes e Margarete para a aula de jovens e adultos. Estaremos falando a respeito de cada versículo desse, tá bom? Veja só, preste bem atenção. Você deve agora pegar a sua apostila e ler ela de novo. Tudo que foi falado aqui você vai ler, agora eu vou fazer alguns comentários, né? Por exemplo, você precisa terminar esse estudo tendo uma consciência ampliada do seu dever e privilégio de oração, porque oração é um privilégio. Quantos de vocês já falaram com o rei? Quantos de vocês já estiveram na presença de um governador? Quantos de vocês já estiveram na presença de uma autoridade? É interessante que com Deus você não precisa marcar hora, você não precisa ter uma agenda anotada para falar com Ele. Quando o camponês procurou a resposta, e eu já falei sobre isso, inclusive na quarta-feira, ontem, o mestre dele falou, olha, primeiro 3.000 vezes, 6.000 vezes, 12.000 vezes, é o seguinte, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu defino orar sem cessar como orações flecha. Eu estou a cada momento, a cada instante, falando em uma sintonia com Deus. Nessas 3 perguntas, né? Estas frases abaixo, qual expressa melhor a experiência do camponês? A oração é comunhão contínua com Deus, a oração é exercício intelectual do homem com Deus, a oração é uma obrigação do homem com Deus. É evidente que nós marcaremos a 1. A oração é a comunhão contínua com Deus.
É porque assim, por isso que eu falei, são orações festas. Eu estou o tempo todo ligado com Deus. Eu estou o tempo todo falando com Ele. A minha comunhão com Ele não cessa. E a oração é justamente esta comunhão. Então eu estou sempre falando com Deus, dirigindo, cantando, falando. Senhor Deus, abençoa lá o pastor, abençoa lá a irmã, abençoa lá o irmão, abençoa minha filha. É oração contínua. A oração é um processo dinâmico entre homem e Deus. A oração envolve petição, intercessão e louvor. Os dois são verdadeiros, mas o terceiro é mentiroso, é falso. Deus não se interessa por ouvir fraquezas humanas. Ora, bolas, como Deus não se interessa, pelo contrário, Deus se interessa por tudo na sua vida. Seja qual for a situação, Deus se interessa. Ele quer ser louvado, Ele quer que você peça, Ele quer que você ore, Ele quer que você tenha comunhão. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para salvar o homem do seu pecado, da sua alienação de Deus. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, pessoal, ele experimenta novamente um contato direto com Deus. E sabe, esse contato direto com Deus faz com que você tenha o interesse, o desejo de participar com os irmãos da mesma ideia, da mesma prática, estar cultuando a Deus. Isto é também uma conversão, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de interesses, porque você passa a ter interesses nas coisas de Deus. Martinho Lutero dizia que a fé não pode ser colocada no bolso. Ela é dádiva de Deus e deve ser entregue a Deus. E essa aqui foi uma pergunta muito interessante. Qual o nível de abertura sua para com Deus? Você é capaz de dizer a Ele tudo o que se passa em sua vida? Você conta para Deus as suas frustrações, as suas tristezas? Você conta para Ele as suas fraquezas? Você conta para Ele o seu pecado? E se você não conta, irmão, fica difícil. Porque Ele é o único que pode perdoar. Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele quer preencher todo o seu ser. A comunhão que Deus quer ter com o homem é o segundo propósito da oração. Eu me lembro de uma outra coisa que a tia Sônia, como eu já falei, a tia Sônia, ela era minha professora de escola bíblica dominical no Barro Vermelho. Abraço, tia Sônia. Passa para ela aí, Sônia Emília. Eu estava namorando, né? E às vezes faltava a igreja para ir para a igreja dela. Ou então queria ficar com ela quando estava tendo culto, numa programação no sábado ou alguma coisa parecida. Queria ficar com ela, porque ela não ia para a minha igreja, eu tinha a igreja dela, no entanto. Então eu ia para a casa dela ficar lá. Né? Os pais eram muito rígidos, não deixavam ela sair sozinha comigo. Tinha que levar a irmã dela, a Maguinha, minha cunhada querida. E tia Sônia pegou e falou assim: olha só, Natan, preste atenção nesse conselho, tá? Namoro se vai e vem. Às vezes você casa com a menina que namora, mas às vezes você não casa. E quando você deixa o trabalho da igreja por causa do namorado, você está dizendo que não quer ser amigo de Deus. Que o seu namorado, que sua namorada, ou outras coisas, são mais importantes de que Deus, do que as coisas de Deus. E foi uma lição muito importante, porque a partir de então, eu deixei de fazer isso. Se minha namorada quisesse me ver, se tivesse culto na igreja, ela teria que ir para a igreja comigo. E quando tinha programação na igreja, na escola bíblica dominical, a igreja era algo certo, culto era algo certo para eu também estar. Pois bem, eu quero concluir da seguinte forma.
O processo da maturidade é algo muito gostoso. Sabe por quê? Porque nós começamos então a aprender. Nós começamos a aprender coisas que talvez não sabíamos. Eu espero em Deus que você tenha esse desejo de aprender, que você cresça, deixe a sua preguiça de lado, deixe o seu achismo de lado, deixe o seu querer de lado e busque primeiro as coisas de Deus. Olha, irmãos e amigos, eu tenho falado demais isso. Nós temos falado sobre a volta de Cristo, nós paramos um pouco porque estamos agora trabalhando a maturidade, mas a volta de Cristo é algo próximo e você pode não subir com Jesus Cristo porque simplesmente deixou de lado, deixou de priorizar o próprio Deus. Então, eu quero concluir assim: seja maduro, estude a lição. Domingo eu vou gravar o estudo para que possamos assim tirar mais novas lições, a resumo das duas, para que nós possamos assim aprender mais das coisas de Deus. Seja uma pessoa madura, largue o raquitismo, largue o achismo, deixe as coisas da carne para a carne, busque primeiro as questões espirituais, porque as questões espirituais serão eternas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, ou se não, o desejo de conhecer mais da Tua Palavra. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, ó Deus, para que elas possam participar e cada dia mais estarem contigo, ó Deus, buscando o Teu nome. Fica, Pai, conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Até domingo, tá?